Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma edição do Conversas com Binder com o Luffy Lufístico, meu amigo cineasta Luffy Stefan, e a gente vai falar hoje sobre um assunto muito solicitado nas nossas lives, aqui dos nossos podcasts, nossos seguidores pedindo que a gente falasse sobre as séries que vimos no Brasil nos anos 80 e 90, aquelas séries estrangeiras, as séries americanas principalmente, que a gente conseguia ver na televisão brasileira, e era tudo picotado, né? A gente não tinha como ver como hoje a gente assiste Netflix, maratonar séries. Se tem um maratonar, certamente nem existia maratona, era só coisa de corrida, não era nada a ver com série, era muito difícil. A gente começava a ver uma série, de repente os caras iam lá e cortavam um pedaço da série, voltava para o começo, a gente não tinha o conhecimento, não sabia, de uma maneira geral, como é que era feito as temporadas, essa noção de temporada a gente nem tinha. É esse papo que a gente vai ver. Eu lembro que você pode mandar sugestões para mim, através do @conversascombinder no Instagram, e também pro Luffy Stefan, que é o Luffy_Lufístico. Bom, agora você fica com o nosso papo, a primeira parte, primeiro episódio desta série sobre as séries, né? Sobre as séries que nós vimos aqui no Brasil nos anos 80 e 90. E aí, esse visual? Você tá com o visual meio MacGyver, meio... O que é esse visual? A ideia é essa, a ideia é pegar exatamente, mais assim, de guerra, né? O cara tem que estar sempre... Mas é essa a ideia, o MacGyver é importante a gente falar aí, né? MacGyver é um grande ícone dos 80. Bom, boa noite a todos. Olha o Léo boa falando noite, que eu tô gente. com um visual incrível. Não, eu só tomei banho, meu cabelo tá cada vez maior, gente. Quando chegar o fim do ano nas nossas lives, eu vou estar com cabelo de Maomé, aqueles cabelos assim, até o pé, né? Porque não corta o cabelo. Então, o meu também tá enorme, aqui não tem condições mais. Vamos lá. E aí, Albino, várias pessoas que são nossos amigos fiéis aqui das lives de quinta-feira. Então, vamos lá. Hoje o tema é seriados dos anos 80, séries de TV, sim, os chamados enlatados, né? Sim. Que passavam aqui e que a gente tinha que ver, né, numa época em que era semanal, né? Passava em algum canal, sei lá, todo dia, toda quinta, em tal canal, tal série. Na Globo, sábado à tarde tinha alguns, domingo de manhã, né? Tinha umas coisas assim estranhas. Na Band também tinham seriados. E a gente era obrigado a ver desse jeito, né? Não tem nada a ver com o momento atual que as pessoas assistem. Primeiro que elas assistem maratona, e a série inteira. Tudo, uma vez só, num dia, né? Você vê tudo, né? E é legal falar que é uma vantagem que agora se consegue ver tudo, porque antes você não sabia o que vinha na semana seguinte. Se ia continuar, se não ia, a gente não tinha ideia do que vinha. O pacote era comprado, eu imagino, e você não sabia o que era. E as emissoras às vezes tiravam do ar, de repente, o seriado sem terminar a temporada. Como aconteceu com a série Sabrina, a de feiticeira, já nos anos 90, né? Sim. Foi uma série que a Globo passava, meio adolescente, que eles tiraram do ar, de repente, sem passar o final, e as pessoas ficaram revoltadas, né? Quem acompanhava essa série na época, Sabrina, que agora teve um reboot dessa série, né? No Netflix. Agora não, já faz um ano ou dois. Uma versão mais dark, né? De Sabrina, mas nos anos 90 teve essa Sabrina mais light. Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. E também, qual que você falou que você acompanhava, que foi tirada do ar? Essa dos anos 90, né, já, né, que é a Lois e Clark, lá do Superman, que também, eles compraram, a Globo comprou, acho que uma parte da série, eu comecei a me empolgar de assistir, de repente, na outra semana, eu vi a Lois com o cabelo comprido de volta, entendeu? Que era bem no começo, eu falei, mas... E a gente não tinha informação de que era outra temporada, de que era... Simplesmente começava dali, né? Você não tinha como hoje na internet pesquisar lá, que temporada que é essa? Não existia. Né? E também a gente não tinha essa linguagem, ninguém falava temporada no Brasil, né? A gente não falava temporada, isso, né? Era só episódio, essa né? coisa do season, que vem de lá, season 4, season 5, não sei o que, a gente começou a usar esse termo de temporada, acho que já nos anos 2000, que as pessoas começaram a falar, tem 4 temporadas. Até então ninguém falava temporada, a gente falava, você tá vendo? Tô, mas parou, agora vai voltar. A gente falava assim, né? Ninguém falava, tô na segunda temporada de Barrados no Baile, por exemplo. Barrados no Baile passou na Globo durante anos. Quer dizer, eles passaram, sei lá, 3, 4 temporadas de Barrados no Baile, mas ninguém falava, eu tô vendo a 4ª temporada. Sei lá, tô vendo Barrados no Baile, né? Não tinha essa linguagem.
né? Ou então vou maratonar uma série, não existia isso, vou maratonar. Você via o que tinha e acabou, né? Maratona na época era só maratona de corrida. Só a corrida, né? Não era outra coisa. E já era difícil também. Bom, mas ó, o tio Hugo tá falando aqui, ó, ele falou, o tio Silvio era louco, tirava a série do ar para colocar a Abby. Acontecia isso? Acontecia. O Silvio Santos, até hoje o SBT é conhecido por essas bizarrices, né? Eles interrompem um programa no meio, tiram do ar, botam, voltam, trocam de horário, né? O SBT sempre foi pródigo nesse sentido, né? Então, e eles também faziam umas coisas. O Silvio Santos também tinha mania de fazer uma coisa nos anos 80, que era assim, ele comprava um filme, um telefilme, e fatiava e passava como se fosse uma série, sendo que aquilo não era série, era um filme. Por exemplo, ele fez isso com Pássaros Feridos, né, que é um filme famoso, que é um filme grande, tipo O Vento Levou. Então, em vez de passar o filme num dia só, ele fatiou, colocou em 4 dias, depois da Globo, né, sempre esperando acabar a novela das 9 da Globo, que na época era às 8, né, e para pegar o público que, quando acabava a novela da Globo, ligava no SBT para ver Pássaros Feridos. Minha avó, por exemplo, fazia isso, eu lembro direitinho. Eu acho que Pássaros Feridos passou na época da novela Roque Santeiro. Então, terminava Roque Santeiro na Globo e entrava no ar Pássaros Feridos no SBT. E eu lembro que minha avó fazia isso. Ela via Roque Santeiro, quando acabava, ela punha no SBT para ver Pássaros Feridos. Que é uma história de um padre que se envolve com uma mulher, enfim, um dramalhão clássico. O Léo tá falando de sucesso. É isso mesmo. O Menino do Rio também disse aqui que você quer saber a divisão de temporadas. Né? Não tinha essa divisão de temporada, essa coisa toda que você estava falando aí. A gente não falava de temporada, a gente nem sabia o que era isso. A gente sabia que era uma série que estava passando. E aí ia, voltava, e às vezes quando começava uma temporada nova, mesmo a gente via que mudava às vezes o visual dos personagens. Ele falava, nossa, é porque deve ser já o segundo ano da série, sei lá eu. E aí você concluía, né? Mas não tinha nomenclatura. Não tinha informação sobre isso. Não tinha informação. O Rodrigo isso. Falando que chegou cedo. Sim, Rodrigo, hoje você chegou cedo. Fale quais as séries que você via na TV aberta nos primórdios, quando a gente via a série em TV aberta, né? Quando não tinha outro acesso às séries, né? Diga lá. Não, eu lembro que eu via... Fala, é legal que tinham várias sessões, né? Na Globo, assim, sessão aventura, tinha a sessão comédia, então essas atrações que comandavam essas... Eu lembro que, por exemplo, na sessão aventura, na sexta-feira passava a Ilha da Fantasia, por exemplo, era mais relax, assim, né? Porque na semana toda era Duro na Queda, tinha umas coisas muito loucas. Que era um seriado na Globo, né? Sessão Aventura, que eram as séries mais de aventura mesmo. Acho que Profissão Perigo chegou a passar lá com o MacGyver, né? Sim, mas era mais domingo, né? Passava mais domingo, lembro assim. Domingo também. Porque... E teve uma época que o MacGyver passava sábado à tarde, né? Eu lembro que passava sábado de tarde também. O Albino tá falando que a série Dallas é a mãe dos enlatados. Dallas eu lembro que passava no domingo à noite na Globo, depois do Fantástico. Aí era assim, as pessoas esperavam acabar o Fantástico para ver Dallas. Casal 20, o Rodrigo, Casal 20 também era depois do Fantástico. Acho que é uma outra... Mas é a mesma época, né? Eu não lembro agora. Mas eu lembro que teve uma época que Casal 20 passava depois do Fantástico e depois teve uma outra época que era Dallas. Sempre depois do Fantástico, né? E o Magnum passava na Terça Nobre, Magnum. Terça Nobre? Eu não lembro disso. Era na Terça ou Magnum? A Terça Nobre que passava Magnum, se eu não me engano. Cadê uma pessoa... Ixi, Maria, peraí. Alguém falou... o Léo falou que na Globo os seriados passavam à noite após a novela das 8. As Panteras, que ele lembrou aqui, é mais antigo, né? As Panteras inaugurou na Globo em 77. E aí, acho que passou até 80. Passava à noite. Assim como a Gato e o Rato era de quarta-feira na Globo à noite, não era? Gato e o Rato? Não sei se chamava Quarta Nobre, quarta sei lá da quanta, mas passava Gato e o Rato quarta noite. Isso. Depois da novela. O Casal 20 era na Terça Nobre, o Rodrigo tá falando aqui. Só que daí o tio Hugo falou que era na segunda-feira. Era na segunda-feira, quando não tinha tela quente ainda. É isso? Nossa!
Casal 20 na segunda-feira, Hugo, eu não lembro disso, mas vou confiar em você. Mas pode ser. Mas eu lembro que teve uma época que o Casal 20 era de domingo, depois do Fantástico também. Ou será que eu tô louco? Sim. O tio Hugo tá falando que Magnum alternava com Duro na Queda na Terça Nobre. Então pode ser. Agora, a Globo também, a partir de 87, se eu não me engano, 86, 87, acho que 87, a Globo começa a fazer a sessão comédia no fim de tarde, que eram algumas séries inéditas até então na TV brasileira. Quem se lembra? De segunda-feira era Super Gatas. Não, de segunda era Super Gatas, que eram umas velhinhas, né? De terça era Primo Cruzado. Quarta era Caras e Caretas, com Michael Fox. Quinta era O Poderoso Benson. E sexta-feira era Super Vic, que era o exatamente. Que era a menina robô, né? Isso mudava de ano para ano, o Rodrigo perguntando. O Casal 20 às terças, então acho que vocês venceram, gente. O Casal 20 era às terças, todo mundo tá falando que era, então era. Né? E a Sessão Aventura, que a gente já falou. Que mais que tinha na Globo? A Globo tinha mania de fazer uma coisa que eu achava bizarríssima. Ela pegava uma música do pop do momento e punha na propaganda. E colocava, né? Exatamente. Né? Então, por exemplo, exatamente. O MacGyver, eles usavam a música da banda Rush, que é a música Tom Sawyer, né? Não era da série. Na propaganda, na vinheta aparecia MacGyver, profissão, perigo. Aí você, nossa, aí depois eu descobria que a música não tinha nada a ver, eles tinham botado a música. Depois teve a série Anjos da Lei, com Johnny Depp, que eles usavam na propaganda, na vinheta, usavam a música dos Pet Shop Boys, a Always on My Mind, aquele começo, né? Sim. E a música não tocava na série, né? Quer dizer, eles punham outras músicas, era muito bizarro isso. Igual outra também que faziam isso, no Magnum também. No Magnum, na Globo, tinha uma música nada a ver, assim. Daí, quando eu fui ver a série na TNT, eu ficava esperando a música e não tinha música, sabe? Aquela abertura não era aquela. Daí você ficava decepcionado, assim, por anos foi enganado. E o Rodrigo, você lembrou a música que eu mais gosto, que é do super-herói americano, que passava no SBT. Eu não gostava muito da série, mas a música eu amava, que é aquela Believe it or not, I'm walking on air. Maravilhosa essa música. Eu lembro muito da propaganda. Mas aí, nesse caso, a música era da série mesmo, era o tema, né? Aí não era o SBT que tinha posto. A música realmente foi feita pra série. Aliás, mas a Globo não, a Globo colocava outra coisa. O SBT que passava Chips, né? Na década de 80, Chips foi uma série que foi muito forte no SBT, assim, eu lembro. O Chips, eu particularmente via Chips na Record, antes ainda. Na Record? No final Nossa, essa não lembro. Passava Chips na Record, eu gostava muito. O Rodrigo tá lembrando, na Record, essas séries japonesas de robôs e monstros, tipo Ultraman, Ultra Seven, eu via tudo na Record, quando eu era bem pequeno, nos anos 70. E Chips também eu via lá. Depois. Jasper não existia, eu não via, a não ser que já existia Jasper, acho que é depois, né? Depois, mas na Record, no final dos anos 70 na Record era Ultra Seven, Ultra Level, Ultraman, sei lá o quê. E Chips, e também tinha uma série que passava na Record que eu ficava com muito medo, que era Elo Perdido, né? Porque era aquela coisa dos dinossauros, né? Era uma família perdida na época dos dinossauros, era muito bizarro, e eu tinha medo dessa série. E o Léo Super Máquina Jasper chegou em 88 na Manchete. Super Máquina SBT, Esquadrão Classe A no SBT, lembra? Lembro. Essas séries do SBT foi um pacote que eles compraram, acho que em 84, 85, né? E que aí passava também todo dia à noite uma série. Era Super Máquina, Esquadrão Classe A. Qual mais que tinha? Karate Kid Ohara, lembra? Que tinha o Mr. Miyagi. Nossa, mas isso depois do filme? Não, depois do filme, era só o Mr. Miyagi. Alguém vai lembrar aí daqui a pouco. Era Karate Kid Ohara, o nome da série. Passava no SBT. Era só o Pet Morita. Era só o Pet Morita. O Luiz lembrou da Voyagers, Os Viajantes do Tempo. Eu gostava dessa. Que era no SBT também. Que passava, já era mais pro final da década. Tipo 87, 88. Que eles pegaram essa série pra passar. E aí passavam. Mas eu gostava. Agora, o que eu ia falar do Elo Perdido, a gente já falou, né? É tanta coisa, as pessoas estão lembrando tantas que a gente... Tanta coisa. Além da imaginação da Globo, eu não lembro dessa daí, do Luiz que ele falou ali. Além da imaginação,
teve na Globo a versão nova, que era colorida, nos anos 80, né? Mas eu gosto mesmo da antiga, preto e branco, que nessa época não passava em lugar nenhum, acho que estava sumido da televisão, né? A versão original do Além da Imaginação, que era preto e branco. A Globo começou a exibir uma versão colorida em 85, 86, né? E que mais? Alguém falou uma coisa muito interessante aqui. O Ricardo falou.